Buenas, pessoal, tudo certo? Meu nome é Diego, faço estudo geofísico aqui na Oeste Geofísica, sou um dos proprietários da Oeste Geofísica e eu decidi fazer esse vídeo para explicar um pouquinho melhor para vocês como é que funciona o estudo geofísico. Às vezes a gente até entende que é uma coisa até um pouquinho difícil de entender, né? As pessoas que não estão habituadas com isso têm uma dificuldade para entender como funciona e até ficam até receosas, né? Quando a gente fala sobre estudo geofísico, porque é uma coisa até pouco difundida aqui no nosso país, né? Até na nossa região. A nossa empresa é de Chapecó, né, mas a gente atua em todo o sul aqui do Brasil. Hoje, por exemplo, a gente está aqui na cidade de Pinhão, no Paraná, né, aqui na fazenda Segava. É uma fazenda enorme aqui, eles sofrem muito com água. Né? Qual que é o método de captação de água deles aqui hoje? É aqui por meio de açudes. Né? Mas a gente sabe que esse tipo de água não chega nem aos pés de uma água de poço artesiano, que é a melhor água que tem. Né? Então aqui já é um cliente que já tem um histórico de diversos poços secos, né? Foi perfurado muito poço aqui e nenhum poço com alta vazão. Né? Então como que a gente resolve isso? A gente resolve isso fazendo o estudo geofísico. Né? Então a gente vai procurar aqui por meio do estudo geofísico um ponto com a maior saturação de água possível, né? Com a maior probabilidade de vazão de água. E falando mais assim do nosso método, como é que a gente faz? Né? Antes de chegar aqui na propriedade do cliente, a gente faz uma pré-análise, né? Também por satélite, para entender quais são os pontos com mais probabilidade de chance de ter mais saturação de água, os pontos que têm mais probabilidade de ter fraturamento subterrâneo, porque a gente entende que aqui na nossa região, aqui no sul, aqui no Paraná, a água ela vai estar no fraturamento do basalto. Né? Então, tendo esse conhecimento, a gente procura os lugares onde vai ter maior probabilidade de ter fraturamento do basalto, né? E com o aparelho, né, com o estudo geofísico, a gente vai então fazer uma aquisição de dados aqui no local para ver se a gente consegue encontrar saturação de água nesse fraturamento. Né? Então, falando um pouquinho mais assim sobre o nosso método, o nosso aparelho, como é que a gente trabalha, nós temos um aparelho que é importado, único no Brasil. Esse aparelho aqui ele trabalha com duas tecnologias, que é a tecnologia da eletroresistividade, que é uma tecnologia um pouquinho mais mais difundida, e ele tem uma outra tecnologia que chama Ground Position Radar, né? Então, uma tecnologia que esse aparelho aqui tem que auxilia demais assim na aquisição de dados aqui do local. Então, para vocês entenderem como é que funciona o funcionamento do nosso método. Esse aparelho aqui ele vai ter 4 sensores. No caso aqui, esses sensores eles estão cravados aqui na terra, cerca de 40 centímetros. Ele vai ligado por meio desse fio aqui lá no aparelho, então ele faz uma ligação do sensor com o aparelho. A gente utiliza um método aqui que é o método a gente faz um quadrado com sensores, então tem um sensor aqui, a cada 10 metros a gente abriu aqui, tem outro sensor ali, outro lá, né? Então, com esse método dos sensores, a gente consegue ter uma base do que tem exatamente no local aqui. E vocês vão entender qual que é a precisão do nosso método, porque, por exemplo, aqui a gente abriu 10 metros, então, diferentemente de alguns aparelhos que acabam fazendo uma leitura de centenas de metros do local, a gente consegue fazer uma leitura mais precisa do local onde vai ser perfurado o poço artesiano. Né? Se vocês darem uma olhada aqui no aparelho, a gente já fez a leitura aqui do local. Aqui no local, o que está mostrando para nós? Existe uma saturação de água bem alta, em 154 metros de profundidade. A gente consegue fazer uma leitura bem individual de cada metro do quadrante aqui. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, a gente abriu 10 metros aqui nos sensores, né? E aqui no aparelho tem 10 quadradinhos. Então, cada quadradinho aqui representa 1 metro, né? Como o aparelho mostrou que tem água, saturação de água, exatamente nesse ponto aqui, olha só. Então, assim, ó, 55% de percentual de saturação de água a 154 metros, ele mostrou aqui no ponto azul, não sei se dá para ver certinho na câmera, olha só, tem um ponto azul bem ali, ó. Tá vendo? Então a gente consegue medir exatamente esse ponto azul com precisão assim de centímetros, né? E esse ponto azul ele vai estar aqui, ó. A gente já deixou marcado, né? Então a gente mediu por meio dessa trena, que é esse fio amarelo que é uma trena, uma fita métrica. Esse ponto azul está marcado aqui. Então é exatamente o ponto que mostrou lá no aparelho, a gente mediu lá pelo aparelho, mediu aqui pela trena, e aqui está o local para perfurar. Né? Depois que a gente tem essa aquisição de dados, a gente faz então o estudo realmente, que é a parte onde a gente tem que sentar a bunda no escritório lá e ficar algumas horas analisando dados. Né? Depois que a gente faz essa análise de dados, a gente dá o veredito ou não se vai ser perfurado aqui o poço artesiano. Né? Outra situação que a gente encontra é a seguinte, aqui nessa propriedade a gente já fez leitura de outros 3 lugares, um pouquinho mais para lá, nenhum daqueles lugares apresentou
nenhum daqueles lugares apresentou um bom potencial para perfurar um poço artesiano, né? Então a gente já eliminou aqueles 3 pontos lá, estamos aqui no 4º ponto, né? A gente provavelmente vai fazer mais algumas leituras ainda aqui do local para ver se a gente encontra um ponto melhor do que esse daqui. Sempre a intenção é achar um ponto, o melhor ponto possível dentro da propriedade, né? A gente consegue ver também aqui no aparelho, inclusive, olha só. Essa aqui é uma leitura que a gente faz aqui no aparelho também, onde ele mostra outras profundidades para nós, né, de saturação de água. Então, por exemplo, aqui o aparelho captou uma saturação de água média alta em 253 até 260 metros, né? Essa leitura que o aparelho faz, ele faz individual de cada sensor, depois ele faz uma leitura cruzada dos sensores, né? Então, olha só, o aparelho pegou também outra leitura aqui de 253 até 265, bem próximo percentual. Olha só, 249 até 265. Então a gente percebe que esse número ele acaba se repetindo, digamos assim, né? É uma saturação de água meio consistente ali, desde 230 até 260 metros, né? Então a gente já estima uma fratura com saturação de água, né? Desses 230 até os 260 metros, né? Essa é uma das entradas. O aparelho também captou outra entrada de água aqui, próximo dos 102 a 123 metros, né? Então a gente também tem essa segurança de marcar um ponto onde a gente vai encontrar mais do que uma entrada de água para fazer a perfuração do poço artesiano. Então esse é um pouquinho do nosso método, né? Se for marcado aqui o poço, a gente vai voltar aqui com o resultado, né? Se não for marcado aqui o poço, a gente vai mostrar para vocês o próximo ponto, né? E assim que for feita a perfuração do poço, a gente vai mostrar o resultado com a vazão de água, né? Se vai dar a vazão de água que a gente estimou ou não, e com a vazão de água que vai dar o poço na hora da perfuração. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem deixar um comentário aí ou chamar no WhatsApp que a gente vai estar auxiliando vocês.